A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, está começando a edição 459 do Café com Velocidade. Nessa semana um pouquinho diferente, fomos aí pegos com alguns problemas técnicos, tanto o Mixler quanto o Hangout, que são as nossas duas opções de fazer a edição, o programa ao vivo. Acabamos que tivemos problemas aí, não conseguimos colocar o programa então às 9h30 da noite na segunda-feira, como é já de costume de todo mundo. Tivemos que fazer a edição gravada, então você, ouvinte, que está acostumado a ouvir só pelo download, saiba que você está recebendo o programa, assim como a galera que está acostumada a ouvir no ao vivo em primeira mão. Ninguém ouviu antes de você, não vai ter aquelas participações, vai ser um programa um pouquinho diferente. E a gente teve aí também alguns problemas de agenda. Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa tiveram imprevistos nessa segunda-feira, não conseguiram estar com a gente, então desfalques aí. E Fábio Campos, infelizmente, teve problemas também de conexão. Ele que continua lá na Europa, tentou conectar de todas as formas, desinstalou e instalou o Skype para ver se conseguia. Esperamos por um bom tempo aqui, o Fábio Campos não conseguiu. Então, infelizmente, mas a gente não fiquem tranquilos, a gente não vai perder as histórias de viagem de Fábio Campos. A gente está agendado então para gravar um especial com ele aí no retorno dele, provavelmente o programa da semana seguinte, a edição desse programa, quando ele já estiver de volta ao Brasil, tranquilo, descansado e favorável, a gente traz aí, a gente faz um programa só sobre a viagem, para debater as curiosidades e tudo mais. Mas fiquem tranquilos, vocês não vão ouvir Thiago Raposo falar sozinho sobre Fórmula 1, sobre MotoGP, e sobre Fórmula Indy, e sobre Fórmula Truck, porque, triste coincidência, tivemos aí um final de semana cheio. Tenho aqui então dois ouvintes, dois companheiros, um deles já faz parte até da bancada do Cafeteria, vocês já estão acostumados com ele, que é o Diogo Gomes. Seja bem-vindo, Diogo Gomes, novamente aqui apagando o fogo do Café com Velocidade. Você que cada dia se torna mais fixo aqui também, então seja muito bem-vindo a essa edição. Maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o nosso convidado. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês. E, bom, a gente tem essa baixa com relação ao pessoal, mas o conteúdo em si está bem interessante. Fórmula 1, essa corrida, vamos discutir Monza, eu não saí tão satisfeito, mas tem uma super corrida na MotoGP, tem uma corrida bem interessante da Fórmula Indy, a gente vai falar bem nisso, então vamos lá que tem muito assunto bom para falar. Com certeza, e ele que está aqui com a gente mais uma vez também, né, o André Luiz da Silva Santos, o André do pau, porque a gente já gravou com ele algumas vezes e é sempre bom tê-lo aqui para ajudar a gente nas reflexões. O André faz aí o papel de substituto de Fábio Campos para levantar as discussões e os debates, é sempre muito bem-vindo, André, seja muito bem-vindo. Obrigado, tá mais uma vez de volta ao café. E bom dia, boa tarde e boa noite ao pessoal aí que nos escuta. E nunca que eu iria tentar substituir o Fábio Campos, é um cara insubstituível, né? Dizem as más línguas que é. Antes da gente começar a falar, realmente debater as corridas, é só dar uns recadinhos para vocês. Não deixem de entrar no nosso grupo do Facebook e do WhatsApp. Mande o número do seu telefone para cafécomvelocidade@gmail.com no Facebook. Procure lá nos grupos, né, por Café com Velocidade, para fazer parte também, interagir com a gente no Facebook. Você ajuda a escolher os quadros do programa, né, ultrapassagem, decepção, imagem, e você também ajuda nas corridas clássicas. E no grupo do WhatsApp, discussões em alto nível, compartilhamento de links e de informações durante todos os dias da semana. Não deixe de fazer parte, venha interagir, venha conversar com a gente. E dá o nosso abraço e nosso muito obrigado aqui aos nossos apoiadores que nos ajudam demais
a manter o programa, apesar de final de semana a gente ter tido um problema com o Mixer, mas não tem nada a ver com a questão financeira, que graças a vocês apoiadores é pago lá mensalmente a conta do Mixer pra gente poder fazer as transmissões ao vivo. Infelizmente essa semana não deu certo, mas provavelmente semana que vem tudo volta ao normal. E os nossos apoiadores, a Fabrícia Bianchini, o Fábio Pereira, o Alessiano Júnior, Diego Maulana, Luiz Felipe, Carlos Cunha, Cleverson dos Santos, André Luiz da Silva Santos, que cá está com a gente hoje, Lucas Herrera, Wellington da Cunha Leal, Ricardo Banima, Cosme Machado, Edmar Barbosa, Paulo Henrique, Eilor Marigo, Amanda Schmidt, o Fabrício Dutra, o Alex Vinícius de Paula, o Cleverson Souza de Carvalho, Manuel Siqueira, Jailson Fernandes de Amadeu, Bruno Lebeza e o André Bonaparte. São esses os nossos apoiadores. A todos vocês o nosso muitíssimo obrigado. Você que ainda não conhece o nosso programa de apoio, entre no apoia.se/Café com Velocidade e saiba que com qualquer valor mensal você ajuda o Café com Velocidade a seguir em frente e a tocar os seus projetos de 2 programas semanais, ou é cafeteria, ou é entrevista, e mais um monte de extra, tem o Café Expresso e tudo mais. Então não deixe, se você puder, estiver dentro do seu alcance, a colaborar também com o Café com Velocidade. Dito isso, vou passar aqui a vinheta e a gente vai começar a falar sobre a Fórmula 1 no Templo Sagrado de Monza. Vamos lá, vamos começar a falar sobre essa etapa da Fórmula 1. Fórmula 1 que deu adeus, né, à Europa. Essas mudanças de calendário cada vez mais cedo, né? Já era a Europa, ainda tem uma porrada de corrida pela frente. Mas agora não mais na Europa. A Fórmula 1 vai para outros continentes. Daqui a pouco chega aqui no Brasil, a Interlagos. A gente, né, a equipe do Café com Velocidade sempre tenta estar em peso lá, cobrindo e trazendo informações para vocês. Mas tivemos lá Fábio Campos traria, né, informações de Monza. Quem está no nosso grupo do WhatsApp com certeza ficou muito feliz e contente neste final de semana. O Fábio Campos fez uma série de vídeos. Eu não contei, não sei se vocês contaram, vocês, Diogo e André que também está lá, mas eu acredito que deve ter tido uns 30 vídeos, né, uns 10 vídeos por dia, a média aí, do Fábio Campos mostrando detalhes, da saída do autódromo, detalhes do entorno de Monza, contando histórias e mostrando muitas curiosidades. Bem legal. A Bárbara Franzin pegou, né, a maioria desses vídeos, colocou no Facebook. Não estão todos, né? Você que não está no WhatsApp e está no Facebook, você consegue ter um preview do que foi feito, mas não está tudo ali. E até batemos na tecla novamente para entrarem no WhatsApp para conseguir aí acompanhar um pouquinho esse outro lado do automobilismo. Então a gente vai ter um programa para trazer essas curiosidades do Fábio Campos, André e Diogo. Então vamos tentar nos concentrar um pouquinho aqui na corrida, as perguntas que tiverem para Fábio Campos aqui no roteiro. Se eu de repente pegar alguma aqui sem ter visto antes, a gente vai deixar marcadinho para refazer a ele nesse programa especial que será gravado. E vamos falar um pouquinho sobre essa etapa. Antes de eu passar para os comentários, André, eu queria saber o teu sentimento geral com a corrida depois que terminou. Gostou da prova, não gostou da prova? O campeonato, como você acha que fica agora? Tem aquela velha questão, né? Por mais que o Nico faça, a gente não consegue, a maioria das pessoas não consegue ainda depositar aquela fé. Fica sempre esperando, né? Ele ganhou, mas daqui a pouco o Hamilton não erra mais largada, ou daqui a pouco o Hamilton faz isso, daqui a pouco o Hamilton coloca as ordens na casa. É este o sentimento que você saiu depois dessa corrida de Monza? Também, mas o GP da Itália, ele não foi aquele, pelo menos para mim, não foi aquele GP excepcional, aquela corrida que você termina e fica eufórico, como por exemplo aconteceu na MotoGP, você está entendendo? Mas o final da corrida deu uma sobrevida ao campeonato, não resta dúvida. Eu acho que Hamilton tinha tudo para jogar a última pá de cal, como se diz, no Nico, mas ele ainda se mostra combatível, né? No erro, em cima do erro do Lewis Hamilton.
ele vai ganhando fôlego no campeonato e protelando uma decisão para o final mesmo, vai deixando isso, a decisão, sei lá, para o finalzinho mesmo. Isso dá uma esperança para a gente como telespectador, né? Aquele sentimento que tomara que isso aconteça, que ele vá o máximo para o final possível, para que a gente não tenha campeonatos decididos antes, né, bem antes do final, para que a gente tenha o campeonato de 2016 seja definido na última prova, tá entendendo? Mas foi esse o sentimento que eu saí, que Rosberg ainda é mais ou menos isso. Rosberg não dá aquele convencimento, porque ele termina mostrando o serviço dele ainda em cima do erro do Lewis Hamilton. A gente fica com aquela esperança que nunca se concretiza, que eles vão brigar, que eles vão se degladiarem lá durante a prova, e isso não acontece, ou por erro de um, ou por erro do outro, mas eles não se enfrentam. E essa falta de enfrentamento direto, né, de forma mais direta, passa esse sentimento de que o Nico não convence. Ele abriu muitos segundos lá na frente e foi embora, né? Só que não é o bastante. Ele precisava mostrar ali o combate com o Hamilton. Isso não é culpa dele, né? Tudo que ele fez lá é mérito dele, mas para o sentimento de quem assiste, talvez seja muito por causa disso, por falta desse combate direto. Acho que é por aí, realmente, né? É um piloto um pouco desacreditado, né? Quando ele vence, geralmente o Hamilton, é difícil, né, ter aquela vitória realmente dele que convence, né? Porque, mas se o Hamilton não tivesse errado na largada, mas se o Hamilton não isso, se o Hamilton não aquilo. É difícil aquela, por exemplo, na Áustria, né? Se ele não bate com o Hamilton ali na Áustria, se ele não faz aquela manobra dele discutível e segura o Hamilton no braço e vence, seria uma corrida talvez pra gente falar, nossa, ele venceu o Hamilton e tal, mas aconteceu tudo aquilo. Mas, Diogo, você acha que dá pra gente se apegar? Se vocês se lembrarem, né, a temporada 2015, né, o campeonato era um pouquinho diferente. A Malásia era lá no começo do campeonato, e a Malásia vai ser daqui a pouco esse ano. E a Rússia, que foi no começo do ano esse ano, era no fim. Eles saíram da Itália, né, foram para Singapura e Rússia, se não me engano foi essa ordem. E o Hamilton já foi campeão com zilhões de provas de antecedência. Se eu não estou errado, né, na Rússia foi só os construtores, não lembro agora se o Hamilton já garantiu o título. Acho que o título foi no México ou nos Estados Unidos, agora eu estou em dúvida em qual pista foi. Mas o ponto que eu quero chegar é que essas corridas finais, México, Brasil, Abu Dhabi, Estados Unidos, o Nico Rosberg emendou uma sequência de vitórias. Você acha que dá pra gente se apegar um pouco nisso, né, nesse retrospecto do Rosberg, e acreditar que esse ano pode ser algo parecido, que a gente pode ter realmente uma grande disputa? Ou não, aquelas vitórias do Rosberg é porque o Hamilton já tinha sido campeão, já não estava indo com tanta sede ao pote na briga e tudo mais. Queria que você levantasse um pouquinho pra gente esse fim de campeonato aí, como tá as suas expectativas baseado no ano passado. Acho que dá pra gente esperar um Rosberg forte, mas não porque ele venceu no ano passado, ou isso e aquilo. Acho que dá pra gente esperar um Rosberg forte porque sempre dá pra esperar um Rosberg forte. A questão é até quando ele vai conseguir vencer sem o Hamilton ter problemas. Isso eu acho que é algo que a gente não tem ainda, esse ponto claro. Ou se teve, não deu pra convencer o suficiente. Então eu acho que ele tem condição sim de vencer essas provas finais, mas como eu falei, não exatamente por ele ter vencido no ano passado, mas sim porque, enfim, ele tá no melhor carro, ele tá em condição de estar vencendo prova, ele já tem 21 vitórias na carreira, gente. Esse é um negócio que marca muito. Não tem título, marca mais ainda. Então, ele é um piloto já preparado para fazer tudo isso. Se ele vai chegar nesse ponto de deixar de depender especificamente de erros do Lewis Hamilton para conseguir encaixar uma vitória puramente, aí acho que já é a gente apostar demais, ou chutar demais. Mas acho que é possível sim que ele vença essas provas. Eu continuo com a minha visão de que o Rosberg ainda não me convenceu completamente como um cara que pode vencer o Hamilton em todas as condições. Acho que ele é um cara que faz muito mais do que as pessoas geralmente julgam que ele faz. Ele faz muito mais, mas bem mais mesmo. Acho que o piloto aí na condição dele estaria sofrendo muito mais. Principalmente um piloto que já
chegou, assim, não tem todo esse prestígio dele. Se entrasse um Vettel ou alguém do gênero, talvez a gente pensasse de forma diferente. Mas o Rosberg, acho que menospreza muito ele, tá? Então, eu inclusive, eu até por essa questão de não vencer exatamente o Hamilton no pau a pau, que eu acabo menosprezando ele no sentido de, cara, mas será que ele vai conseguir? Depois do que eu vi no Qualifying, onde o Hamilton fez aquela pole absurda por quase meio segundo, eu realmente não esperei que fosse haver uma virada, né, do Rosberg na corrida. Imagino eu que essa virada tenha sido por conta do problema que o Hamilton tem na largada, apesar de que o Hamilton, olha, sei lá, com menos de 10 voltas já tinha se recuperado muito bem, mas é tudo ainda muito nebuloso, sabe? Eu acho que se o GP da Itália serviu para essa batalha, além, claro, de fazer com que o Rosberg diminuísse a diferença agora para uma margem curtíssima novamente, ainda bem, então a gente não vai ter aquele campeonato encerrando com 1 milhão de provas de antecedência, pelo menos não igual ao ano passado, mas serviu só para colocar mais um ponto de dúvida, mais um ponto de será que o Rosberg consegue fazer isso? Não sei, não deu para mostrar. Ele precisou do problema do Hamilton para conseguir fazer isso. Em Singapura eles vão ter esse problema novamente? Complica, não dá certeza ainda. Diga, André. É engraçado porque eu tenho esse mesmo sentimento que você, Diogo. O Nico, ele faz muito. Você veja que outro piloto sendo companheiro de equipe de um cara que nem Hamilton, ele já estaria destruído. A gente faça uma análise recente aqui, né, de Vettel e Weber, né? O que é que aconteceu? O piloto simplesmente desapareceu, né? E a gente não vê isso acontecer com o Nico. Porém, ele não consegue se sobrepor, e quando tenta se sobrepor, ele não vai pelas vias mais corretas, né? Que é o que reforça ainda mais o não convencimento do piloto, assim, da superioridade do piloto. Isso não quer dizer que a gente esteja diminuindo ele de forma generalista, né? De forma geral, o cara que seja um piloto inferior em todos os quesitos. Não, ele tem os méritos dele, ele tem bons pontos fortes, né? É por isso que ele permanece vivo ainda no campeonato. Mas o Hamilton mas o Hamilton é melhor, né? É um piloto muito completo, é aquele cara arrojado que convence você com a prova dele, assim, com a corrida que ele faz, ele convence. Só que o Nico, ele vai muito nessa onda de regularidade, de tudo, ele tá com um carro muito bom também, né? Mais uma vez falando, não é demérito, de jeito nenhum. Mas esse não convencimento parte muito daí. Mas esse couro que ele tomou realmente na classificação joga muito contra, né? Porque na corrida, tudo bem, às vezes um piloto larga na frente, existe a dificuldade de passar, existem as estratégias e tudo mais. Às vezes numa corrida ficar atrás do companheiro talvez não diz tanto, ainda mais nessa Fórmula 1 de hoje, tão dependente da aerodinâmica, tão difícil de se ultrapassar. Mas na classificação... Pode falar. Mas é exatamente isso, Raposo. A Fórmula 1 de hoje, ela polda demais o piloto. O piloto tem que economizar isso, tem que economizar aquilo, tem que gerenciar isso, tem que gerenciar aquilo. E não é muito a pegada do Hamilton. Ele é aquele piloto que ele pega para fazer, ele vai para fazer a coisa acontecer. E o Nico, mas eu acho que esse Hamilton 2016 já está mostrando uma mudança nesse quesito, né? Nas últimas provas ele já falou que estive economizando equipamento para isso, para aquilo. Certeza. Mas ele tem isso no DNA dele, tá entendendo? O piloto arrojado. Que ele pode mostrar isso numa classificação, tá entendendo? Ele coloca essas ferramentas que ele tem, esses atributos na qualificação, e o Nico nem sempre tem isso para entregar nesses momentos. Deixa eu ir para um caminho diferente aqui. Eu não acho que essa questão toda tenha mais a ver com maneira, por exemplo, do Hamilton guiar. Eu entendi a linha de vocês, eu acho que faz sentido, mas
acho que pra mim é uma visão meio simplista, mas pra mim é claro, o Hamilton ele tava melhor no final de semana, ele marca uma pole ridícula, meio segundo mais rápida que um cara que tá brigando pelo título com ele ponto a ponto, que tem o mesmo equipamento com ele e que não assumiu nenhum grande erro, então vamos dizer, por mais que essa expressão seja tão repetida, mas vamos dizer, braço. E na corrida ele não conseguiu impor um ritmo, ele não tinha um ritmo de corrida satisfatório ali. E aí você ainda coloca um erro em que ele é jogado para trás e que basicamente durante toda a corrida ele teve a mesma estratégia, por exemplo, de pneus do que o Rosberg, ele não teve ali um cacifo suficiente para conseguir buscar o déficit que ele teve já de início. O Rosberg, aí mérito do Rosberg de conseguir ter aquela tocada. A gente já viu provas em que o Hamilton teve problema de largada, o Rosberg sumiu e depois o Hamilton foi lá e buscou e passou e ganhou a corrida. Cerca de um ano e meio atrás aconteceu isso. Dessa vez não, ele conseguiu segurar ali. Então, nesse caso especificamente, eu não vejo muito isso. Eu concordo com a ideia de que o Hamilton é o cara mais rápido, o cara mais ataca mais, e que o Rosberg é um cara mais conservador, é um cara que pensa mais na questão de pontos. É verdade, mas o Hamilton hoje, se ele não equipara, mas ele chega muito próximo do Rosberg, na característica do Rosberg, e na característica dele ele dispara. Não sei se ficou claro. O Hamilton tem uma característica, o Rosberg tem uma característica. O Rosberg, ele tem a característica dele, ele domina o ponto dele, mas ele não domina o ponto do Hamilton. O Hamilton domina o ponto dele e ele quase domina o ponto do Rosberg. Ou seja, ele quase domina essa questão de ser um cara totalmente regular, que cuida do equipamento e que se acerta bem ali. Então, acho que é mais nisso. Isso aí, muito provavelmente, isso é mais em questão de natureza mesmo. O Hamilton é naturalmente um piloto bem melhor que o Rosberg. O Rosberg precisa fazer um trabalho quase mortal para conseguir se equiparar. Mas, eu acabei pensando demais sobre esse GP da Itália, e no final das contas eu cheguei à conclusão aqui, até antes do programa, pensando sozinho, falei, caramba, eu tô pensando muito em cima desse GP, e a verdade é que esse GP não me deu nada para pensar, porque ele só foi um GP que o Hamilton estava mais rápido, teve problemas, o Rosberg, na altura da sua qualidade, conseguiu equilibrar e venceu. Assim, eu vou para Singapura da mesma maneira que eu estava esperando essa prova da Itália. Em termos de, honestamente, de medir qualidade de um e de outro, essa prova não serviu muita coisa para mim, não. Ô, Di Gomes, você falou exatamente você sintetizou o que a gente estava falando. Você é o cara, conseguiu comprimir o negócio. Mas é isso mesmo, não mudou nada do que eu pensava, você conseguiu sintetizar o pensamento. O Hamilton, ele é muito mais, vamos dizer assim, fácil ele conseguir gerenciar do que o Nico ter o arroz do Hamilton. Basicamente é isso. Eu acho que você chegou no ponto. E acho que o Hamilton deve ter, se eu não estou enganado, eu não estou quase com memória, eu estou com uma lembrança só. Ele estava reclamando da embreagem, que teve problema da embreagem, reclamou da Mercedes, da embreagem da Mercedes. Não sei se vocês viram alguma coisa a respeito. Não, eu não vi, mas a gente sabe, né, depois que teve essa mudança aí do sistema de largada dos últimos corridas, né, provavelmente foi isso realmente, né, a regulagem mal ali de achar o ponto realmente e para dar esse pulo, né, e a gente tá vendo isso acontecer, não sei se vocês separaram, né, porque como aconteceu ali na frente, mas o Max Verstappen também larga muito mal, perde muitas posições, mais ou menos como o Hamilton, e a gente tá vendo, né, desde que essa nova regra foi introduzida, isso acontecendo, tem gente que gosta, tem gente que acha que é um ponto a mais de emoção. Eu não sei, eu gosto bastante das ajudas tecnológicas que foram introduzidas na Fórmula 1, mas esse é um assunto para um outro podcast. E só pontuando isso que a gente comentou, né, o Marcelo Cesarini escreveu pra gente e diz: corrida chata, mas boa para o campeonato, melhora a autoestima do Nico, embora isso não vai mudar e o campeão deste ano é Lewis Hamilton, não deve perder o sono pelo erro da largada que ele teve. Pergunta para o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico não está aqui hoje, ô Cesarino, mas a gente tem aqui um trio de ouro, com certeza. Uma dupla, pelo menos. Eu me incluo fora dessa aí, porque os dois cabras do Nordeste aqui vão poder responder essa sua pergunta. Rosberg vai ser o maior vice-campeão da história da Fórmula 1? Diogo? Se for já é algo incrível, cara. Eu acho que as pessoas menosprezam isso. Vejam isso de forma negativa. Se for, já é algo incrível. Eu falei isso no último Café com Velocidade e eu vou repetir. Agora, com essa vitória, são 21 vitórias. Ele passa Kimi Raikkonen, ele passa
Mika Hakkinen em termos de vitórias conquistadas na carreira. Isso é um negócio muito grande. Eu tenho a impressão que as pessoas não dão o real valor para isso. Isso é enorme, isso é gigante, esse número. Se ele fosse brasileiro, até time ele já tinha, né? Por aí. Então eu acho que é algo muito grande que a gente acaba menosprezando. Então, o número de poles na carreira dele também é algo bem, bem grande. E lembrem-se, sem querer fugir, mas lembrem-se que a primeira vitória dele só veio em 2012. Ou seja, ele fez quase, 10 anos de Fórmula 1 sem ganhar nada, e aí 2012 pra cá que ele encaixou essa quantidade absurda de 21 vitórias. Então é muita coisa, gente. Não menosprezem Rosberg, isso é muita coisa. Mas, voltando no ponto, não sei até quando a gente pode, digamos, colocar o Rosberg. O que me pegou mesmo foi o início da pergunta dele, que eu. No caso não foi nem uma pergunta, foi uma afirmação, né, que ele fala que mesmo com essa vitória, o Hamilton não precisa perder o sono. Acho que essa expressão que ele usa. A vantagem agora é de menos de 5 pontos, né? Eu acho que sim, que é sim pro Hamilton perder sono. Já passou da época dele perder sono, na realidade. Porque falta muito campeonato, mas o Rosberg, ele dominou o início do campeonato, o Hamilton vem, pega a liderança, abre uma quantidade considerável, foi pro Summer Break, né, como eles falam, com uma vantagem considerável, e eu, particularmente, mesmo pedindo para vocês não merecerem o Rosberg, eu realmente não esperava que o Rosberg fosse voltar. E ele voltou, a distância hoje é de menos 5 pontos. O campeonato tá muito aberto. Eu acho que essa visão de que o Hamilton não precisa se preocupar, calma lá, tem muita coisa para rolar ainda. O carro não pode quebrar, né? Não pode acontecer nada. Exatamente. A sorte do Hamilton, né? A sorte do... Pode falar. Se fosse um F1 dos anos 80, esse campeonato, ninguém apostava em ninguém aí. Pois é. E não esqueçamos que, com as punições que o Hamilton teve lá na Bélgica, ele trocou de motor, de PU como um todo. O motor acabou virando uma expressão passada, né? Ele trocou da PU, a unidade de potência como um todo, várias vezes. Então ele não é que ele tem uma que ele está usando, ele tem mais que isso. É improvável que ele tome novas punições. Então, talvez a briga fique mais próxima agora. Talvez agora que o negócio pegue realmente. E acho que não dá para levar aquela questão de mas o Rosberg venceu em tais provas ano passado. Tá, mas no ano retrasado o Hamilton venceu, tá? Então me equilibra as coisas. O campeonato, eu não achei que fosse, mas o campeonato agora ele tá encaixando para virar um belo de um campeonato. Apesar de que eu não acho que as vitórias do Nico do ano passado tenha se refletido pelo fato do Hamilton ter faturado o campeonato antecipado, eu acho que o Hamilton não ganhou porque ele não conseguiu mesmo. Sendo bem sincero, o Hamilton não ia entregar aquilo ali de mão beijada, não. Ele não é dele fazer aquilo. Ele teve uma série de problemas, né, o André? Ele foi tocado na largada e outras corridas, eu acho que foram 2 corridas que no Q3 a Mercedes ele dava problema, ele teve que largar mais de trás, então foi realmente um início de... Todo mundo analisou, né, porque a Mercedes está beneficiando o alemão, ou o Hamilton está desfocado por causa das festas do carnaval. E tá desmotivado. E quando na verdade não estava vendo que ele estava tendo problemas. Ele largava, o cara vinha e batia nele. Ou ia pro Q3, o carro quebrava e tinha que ir pro box, não participava do Q3. Então foi uma série realmente de problemas. E quando os problemas sumiram, ele começou a encaixar os resultados. Temos aqui também o comentário do Fabrício Dutra, né, sobre a questão da embreagem, perguntando se foi um problema da embreagem em si ou um problema do piloto no acionamento. Eu não li nada a respeito, realmente, eu não consegui ver o pós-race dessa vez da Sky Sport, mas ao meu ver aquilo ali é erro do piloto, né, que não acha o ponto correto. Hoje, né, fica... Pode falar. O que eu vi foi que foi problema na embreagem, e que ele criticou muito a embreagem da Mercedes. Falou, acho que usou a expressão como se fosse ridícula a forma que a embreagem da Mercedes, algo assim. Eu não lembro onde foi que eu vi, mas eu vi em algum lugar. Eu já vi mais que foi no sentido de algo como precisamos nos acertar com essa embreagem, mas isso não vai acontecer tão cedo, ou não vai acontecer tão fácil, seria a expressão correta. Eu já interpretei que foi mais uma questão de
Tá difícil lidar com esse novo modelo de embreagem. E mesmo assim, a mesma embreagem usada no carro do Hamilton usada no carro do Rosberg. São regulagens diferentes, obviamente. Cada piloto tem seu ponto ali. Mas a embreagem em si é a mesma. Então, não sei se encaixaria algum problema, tipo assim, relacionado ao material, à peça, ou alguma coisa do tipo. É mais uma questão mesmo de encaixar. Não é a primeira vez que o Hamilton tem um problema com embreagem e, sei lá, das 4, 5 vezes que ele teve problema, não acho que todas foi porque a embreagem da Mercedes teve algum problema. E a do Rosberg não tem? Não sei. Tá? Acho que foi mais algo relacionado ao ponto mesmo. Mas o Rosberg já teve problema com a embreagem também, já em largada. Mas o Hamilton teve bem mais. Mas os dois já tiveram, né? Acho que talvez seja nesse sentido que ele esteja falando. Entendi. A Ferrari, por exemplo, não teve, né? Eu acho que teve uma largada aí que o Kimi perdeu algumas posições, se não estou enganado. Mas com a frequência da Mercedes? Nem não, com a frequência não, mas acho que a Ferrari já teve também. Na verdade, todos tiveram, né? De uma forma mais séria ou não, todos já tiveram algum probleminha. No final das contas, eu acho que essa questão de ajuste é muito subjetiva, né? E termina enganando os pilotos, achando que encontrou o ponto certo, nem sempre encontrou, seja por temperatura, sei lá, algo possa mais influenciar lá. E termina se mostrando em largadas problemáticas, né? E eu vi uma informação no blog da Juliane Serrazoli, né, que o Helmut Marko, para colocar um pouquinho de lenha na fogueira na discussão, fala que a Mercedes, acusa a Mercedes de fazer tudo isso propositalmente. Porque como ela sabe que ela tem um carro vencedor, que mesmo os pilotos largando um pouquinho, um deles largando um pouquinho ruim, ela tá com a dobradinha garantida, dessa forma a Mercedes evita o confronto direto dos pilotos, e o que acaba evitando aí as acidentes, as batidas, como aconteceu na Espanha, e garante aí uma corrida tranquila. Obviamente, eu não acredito nisso, né? Eu acho que o Helmut Marko está fazendo só a parte dele de como um rival, de colocar lenha na fogueira, gerar discussão e de repente tentar criar uma celeuma ali no box da Mercedes. Mas não sei se vocês não ouviram isso, se vocês querem falar alguma coisa. Esse nossa do André já resumiu bem, né? Pode até servir o modelo para o caso em questão, mas eu prefiro não acreditar em algo assim, não. Vai ficar com nossa dele, Diogo? Vai falar alguma coisa? Não. Isso aí não vai pra frente. O Helmut Marko fica difícil decidir se ele é gênio ou se ele é se ele é doido, porque o mesmo cara que fala isso é o mesmo cara que escolhe o Max Verstappen e joga lá na frente e todo mundo contesta. Mas se você partir do pressuposto que nem ele acredita nisso, mas que ele tá fazendo isso pra tentar gerar um clima ruim. Ele é bem gênio, né? Ele é bem gênio, porque realmente é bem Bernie Eccleston, inclusive, que fala essas coisas direto. Pode ser. Não, eu acho que eu não levo a sério, e eu realmente não acho que ele leve isso a sério também. Isso é mais pra criar burburinho em cima. Mas pergunta pro Toto Wolff perder tempo respondendo. E, continuando nesse assunto Hamilton e Rosberg, o Jailson mandou, e o Hamilton, quem diria, depois de praticamente humilhar o Rosberg na qualificação, jogou tudo fora com uma péssima largada. Sorte dele que tem um carro acima da concorrência, permitindo recuperar as posições perdidas, com exceção, claro, ao do seu companheiro. E aí ele manda a pergunta: o que será que acontece com os carros da Mercedes, onde quem faz a pole não está conseguindo manter a posição de largada? Acho que é bem isso, né, o Jailson, que a gente discutiu aqui, né? Houve uma mudança, né, da questão da comunicação na hora da largada. O rádio foi liberado, mas não ainda nas voltas de apresentação, só depois disso. E existe, né, o engenheiro, existia uma comunicação ali em que ele dizia para o piloto qual a posição correta que ele deveria. Existe toda uma configuração que o piloto faz no volante para a embreagem ou não patinar, né, você não colocar ali a embreagem de uma forma que vai soltar e vai patinar o carro, ou numa que dá uma engasopada. Existe um ponto ideal e os pilotos estão tendo que achar esse ponto ideal na raça. E a cada corrida sim, corrida não, é um piloto diferente que está cometendo esse erro. Dessa vez foi o Hamilton, e a tendência é que a gente continue a ver isso mais para frente nas outras corridas, porque o sistema não vai mudar.
O Ricardo Bannerman, André, mandou pra gente o seguinte: Hamilton disse que seguiu os procedimentos e não fez nada de errado. A equipe não detectou nenhuma falha técnica. Quem está falando a verdade? O mais engraçado é que eu tenho um pensamento bem parecido com o Campos com relação a algumas coisas da Fórmula 1. Só que com essa nova Fórmula 1 eu tenho que me dobrar que algumas coisas que são retiradas, como rádio, ou até mesmo o sistema de largada automático, né, ou automatizado, eu não sei bem, termina tirando um pouco do eu não sei, eu achei que ia ficar melhor. Já hoje eu não tenho essa certeza tão forte. Exatamente por isso que a gente já vinha falando, o que a gente vinha discutindo. A gente tem os dois carros mais fortes, primeiro P1 e P2. A segunda escuderia mais forte, né, em sequência. O que acontece? Você tem problema de um dos carros fortes na largada e você, no final das contas, tem uma corrida que esse carro mais forte passa pelos outros com a relativa facilidade e a gente perde o embate direto dos dois carros mais fortes. Eu acho que no final das contas a gente perdeu mais do que a gente ganhou. É o sentimento que eu tenho. Não sei se o sistema de largada antigo tivesse funcionando, se a gente não teria tido uma disputa alucinante entre Nico e Lewis Hamilton. Eu fiquei com esse sentimento de que a largada estragou a corrida. Um pouco da corrida. Não que a gente fosse ter isso por muitas voltas, mas a gente iria ter em algum momento na corrida, entendeu? Eu acho que a gente perdeu isso. Até porque a Mercedes tá tão acima, né? Que se a Mercedes não tivesse tão acima, talvez a graça de ver o Hamilton se recuperando, mas ele se recuperou com tanta facilidade que nem teve graça. É exatamente esse o problema. Ele se recupera com tanta facilidade e a única possibilidade de uma briga, de uma disputa mesmo, seria os dois carros mais fortes. E a gente não tem isso, porque um já foi tão... já abriu tanto, né? E como tem carros iguais, não vai se tirar de 1 segundo e 2 segundos, que nem Hamilton faz quando vai lá, tá lá atrás, né? Ele vai tirar de garimpar de pouquinho, né? Não tem... Você perde essa disputa. É o sentimento que eu fiquei. É bem por aí. Eu não sou... Você sabe meu pensamento, eu sou bem a favor de algumas ajudas. Diferente de Fábio Campos, e eu acho que na largada poderia realmente... Ou simplifica o carro, sabe? Não vamos deixar mais vocês terem ajuda, então vamos mudar o sistema. Vamos colocar um sistema simples que não exige tamanha perfeição para se achar o ponto. Eu tô indo para esse raciocínio agora, porque eu acho que com o carro que a gente tem atualmente não dá para fazer isso não. A gente não dá, são tem várias... mais prejuízo na corrida do que benefício. Isso, são muitas variáveis para você manter o carro e querer mudar a regra da comunicação. Realmente não cabe. O Leandro JF mandou pra gente, né? Não vi corrida deplorável que todos assistiram. Eu vi uma corrida interessante, mas concordo com o fato de que não foi tão disputada. Mas ver, eu me foco em curtir as disputas no pelotão intermediário, ao invés de criticar os ponteiros somente. Pergunta, né? Ele vai entrar em outros pontos aqui sobre dança de cadeira. A gente volta daqui a pouco, o JF. Vou deixar guardado aqui. Talvez essa coisa de dança de cadeira vai até entrar num outro programa, porque a gente quer falar sobre a saída do Massa e analisar em detalhes. A gente quer falar sobre Button e tudo mais que vai acontecer. E sua pergunta aqui é sobre dança das cadeiras. Não sei se a gente vai conseguir tratar aqui, porque a gente precisa falar de algumas outras coisinhas que aconteceram nessa corrida, nesse GP. Diogo Gomes, mudando um pouquinho só a temática então das nossas discussões, vamos falar um pouquinho dessa Ferrari, que vinha mal, né? Vinha tomando o tempo da Red Bull, mas e correndo em casa, conseguiu aí se recuperar, conseguiu andar bem, tentou uma estratégia diferente, não deu certo, mas eu queria saber a sua análise. Antes de você começar a falar, né, tem aqui o comentário do Ricardo Bannerman que diz: havia algo que a Ferrari poderia fazer de diferente na estratégia de pneus ou não tinha muito o que inventar?
Eu começo a achar que pra eles não tinha muito mais, não. Acho que eles já fizeram até demais. Tentar buscar a Mercedes nesse tipo de pista, que é um tipo de pista quase feito pra Mercedes, igual o Baku era, por exemplo, é complicado, é bem complicado. Acho que eles fizeram até demais. Se aproveitaram, claro, dos problemas da Red Bull em encaixar exatamente com essa pista, que eu até achei que fossem menores, seriam menores, melhor dizendo, mas não foram, mas eles tiveram um final de semana bem sólido, eles tiveram aquele final de semana lá de início que a gente estava vendo lá nessa temporada, né, de estar ali forte com uma segunda força. Podemos dizer que eles tentaram sim algo diferente em termos de estratégia para tentar buscar as Mercedes, mas não tinha como. Singapura é uma pista que eu realmente espero ver Red Bull e Ferrari não só se matando uma com a outra, mas chegando bem próximo da Mercedes. Mas nessa prova realmente é quase impossível, eu diria, ou impossível alguém chegar próximo de tentar fazer alguma coisa com a Mercedes. Na verdade, eu fiquei bem satisfeito com o trabalho da Ferrari. Não que eu seja a favor da Ferrari ou contra a Red Bull, mas acho que depois das últimas corridas ruins que a gente viu da Ferrari, não só do Vettel, do Kimi, enfim, do grupo como um todo, acho que eles precisavam de uma corrida boa, de um pódio, como foi aquele pódio, né, todo aclamado, aquele negócio todo, pra dar uma levantada, sabe, pra ir pra Singapura, uma corrida onde eu tô passando todo dia esperando chegar o fim de semana em Singapura, basicamente. Então, é uma corrida que eu acho que eles terão uma chance melhor, uma chance maior, então serviu mais nesse sentido, mas acompanhar a Mercedes acho que não conseguiriam. Se tivessem perdido pela Red Bull, acho que teria complicado um pouco, porque a própria Red Bull assumiu que estava um pouquinho atrás. Então, cumpriram o que dava para cumprir e até onde davam para cumprir. Acho que foi um final de semana limpo e bom para a Ferrari como um todo. Não tem muito mais o que adicionar, não. Mesma coisa para Red Bull. Ainda nesse assunto, André, o Fabrício Dutra, né, ele manda pra gente a pergunta: a Ferrari passou a Red Bull ou foi somente na pista de Monza que favoreceu a equipe italiana? Eu também tenho a mesma dúvida que ele. Tá parelho, né? A Red Bull com a Ferrari. Horas Ferrari tá melhor, horas Red Bull tá melhor. A gente nota que são elementos do carro que eles se comportam melhor em pistas, uma escuderia melhores, outra escuderia. Eu não sei o que vai acontecer agora em Singapura, porque vai dar uma nivelada legal, viu? Não, a gente tem que lembrar que Singapura, né, no ano passado, foi a pista em que a Mercedes foi muito mal, não conseguiu. O Diogo até cita aí no comecinho do comentário dele, né? O Fabrício também manda sobre isso, né? Ele pergunta: em Singapura podemos esperar a Ferrari dominando novamente, igual foi o ano passado? A Mercedes sabe o que vai fazer em Singapura para garantir um bom desempenho este ano? Porque realmente a Mercedes passou em branco. E eu acho que é por aí, né, Diogo, que o André falou. É muito característica dos carros. A Monza é um circuito muito, muito motor. E por mais que a Renault tenha evoluído, eu acho que na questão da aceleração plena ainda não chegou no nível de Ferrari e no nível de Mercedes. E até onde eu ouvi falar, eu não confirmei isso, mas até onde eu ouvi falar, a Ferrari gastou os tokens que sobravam para deixar o motor um pouquinho melhor ainda para Monza. E aí a Renault perde um pouco, né, a Red Bull em si. E a Red Bull manda muito bem em circuitos onde a aerodinâmica fala, grita, né, curvas de alta como Spa. Ali a gente sabe que o carro da Red Bull em questões aerodinâmicas é o melhor carro. E é onde a Ferrari perdia um pouquinho nessa questão. E aí a Red Bull acabou se sobressaindo. Acho que as equipes estão bem parelhas aí. Realmente a gente deve ver algumas alternâncias até Abu Dhabi de forças entre Ferrari e Red Bull. Eu acho que esse campeonato, né, pelos construtores, esse segundo lugar, Diogo, deve dar uma esquentada nessa final de temporada. Deve dar sim, então, tomara, né, que dê, espero que dê sim. Eu acho que as duas estão mais próximas do que a gente vinha vendo nessas últimas etapas, porque nas últimas etapas, principalmente, a gente viu a Red Bull chegando muito forte, né, e até passando a Ferrari. Mas a Ferrari como um todo vem de finais de semana horríveis, né? Basicamente, né? Mas não, horríveis. E não sei se tudo isso se deve só à performance do carro em si. O Vettel, por exemplo, tá numa fase que já não começa a pensar, caramba, mas poxa, mas o Vettel é mais que isso.
Enfim, tem um grupo de coisas que não tá funcionando tão bem, e eu acho que a gente acaba colocando muito em cima simplesmente de performance do carro, e talvez não seja tudo em cima de performance do carro. Tá? Então, partindo dessa forma, pensando dessa maneira, eu acho que as duas equipes estão até mais próximas do que a gente imagina. Espero sim, e imagino que vá assim, aumentar essa briga pela segunda colocação até o final do ano. Então, até daí o meu comentário que eu falei, né? Que eu, até entre aspas, estava torcendo para que a Ferrari se acertasse, fizesse um bom grande prêmio em casa, para ver se encaixa e se vem para frente para igualar ali com a Red Bull, para estar ali na frente. Talvez se a briga lá na frente com a Mercedes é impossível, a briga ali pela segunda colocação, digamos assim, geral, entre equipes, talvez fique engraçada. Eu não estou falando nem em pontuação de construtores. Tá claro que isso também acontece. Mas estou falando de pista mesmo, de ter Ricardo, Verstappen, Raikkonen e Vettel se trocando ali, brigando por posição. Acho que vai ficar mais interessante. Aquele mundo que a gente tinha a Mercedes dominando e aí tinha uma segunda equipe fácil, que era fácil de determinar, né? Principalmente lá no início do ano, Ferrari e depois a Red Bull, acho que a gente não tem mais. Acho que as duas estão num nível de qualidade, enfim, muito igual nesse momento. Vocês já imaginaram se essa Red Bull tivesse motor? Vocês já pararam para imaginar isso? Pois é, né? O que aconteceu. Não é difícil imaginar, porque a gente viu isso por um tempo na Fórmula 1. E com relação a Vettel, a Hamilton, a Ferrari, desculpa, Vettel vem decepcionando até a mim, que não gerava grandes expectativas assim. Você sempre foi um hater do Vettel, né? Não me assusta essa sua declaração. Você sempre foi um hater oficial do Vettel. Não, eu só não acho que o Vettel seja 4 vezes campeão, seja piloto para carregar o peso de 4 campeonatos mundiais. Ponto. Só isso. Então, eu não coloco o peso dos Só isso. Só isso. Eu não coloco somente tudo isso. Eu não coloco o peso dos 4 campeonatos. Então, eu gero uma expectativa a menos. Só que ele tá me decepcionando. Eu acho que ele tá perdendo para o Kimi. Eu acho que ele tá decepcionado demais, né? Eu acho que ele não deve ser fácil, né? Você ser 4 vezes campeão seguido e tal, e as coisas começam a dar errado, e você tenta mudar os ares e continua dando errado. A gente sabe, o histórico que você tem do Vettel, que é um piloto que trabalha muito, é um piloto que sai, a última sair da garagem, que conversa muito com mecânicos, que vai no detalhe do detalhe. Mas eu acho que não está sendo, até pelas reações que a gente está vendo dele, né, no rádio pelo menos, e de destemperamento realmente. Eu acho que nem para ele tá, sabe, se tá sendo decepção para você, para ele também deve estar sendo muito decepcionante. Mas falando sério, assim, sem brincadeiras à parte, eu acho o Vettel um piloto fora de série. Acho que para qualquer pessoa que acompanha a Fórmula 1 de forma séria, não acharia que o Vettel é um piloto medíocre ou algo assim, como eu já escutei. Bem, mas eu acho que os 4 campeonatos seguidos fez muito mal a ele. Eu acho que é um piloto fora de série, excepcional, mas os quatro campeonatos seguidos, acho que fez muito mal a ele. Se ele tivesse esses mesmos 4 títulos, né, de forma mais chorada, mais batalhada, talvez fosse diferente. Eu acho que ele tivesse outra visão, né? Eu acho que isso deve ter massageado demais o ego dele, e é duro você levar calor de um Ricardo, tá entendendo? E um piloto que eu não acho. Por que você mudou a frase e falou calor agora? É duro levar um pau do Ricardo. Ele tomou um pau do Ricardo. A verdade é essa, ele tomou um pau do Ricardo. Agora, levando o calor do Kimi Raikkonen, tá certo que em vários momentos por problemas, então não dá para considerar, mas em outras não. Agora, recentemente, não, nem sempre foi problema, pelo menos pra gente aqui longe, né, vendo de fora, né, não teve esse problema
extraordinário para justificar uma falta tão grande de desempenho, de rendimento, de performance. E eu não acho o Kimi Raikkonen, eu acho um piloto espetacular, mas eu não acho esse cara todo que em alguns momentos a galera pinta do Kimi Raikkonen. Eu acho que a galera pinta o Kimi Raikkonen mais pelos extra-pista do que pelo... Isso. E ele tá tomando calor do Kimi Raikkonen, é isso que me decepciona, tá entendendo? Eu não sei, eu acho discutível essa sua afirmação, porque o Vettel teve vários problemas, né? Eu acho que na Bélgica até foi culpa dele o acidente da largada, mas teve com o Kvyat no começo do ano. O Vettel teve mais problemas mecânicos, eu acho, de quebra, de toque. Não, mas o pneu que se estoura, né? Na Áustria que o pneu dele estourou foi, né? Por isso, assim, até olhando um pouquinho pra tabela, por isso que eu acho que o Kimi tá tão próximo. Porque tirando tudo isso... Eu atenuei falando que ele também teve problemas mecânicos, então não dá para considerar tudo. Mas uma parte disso, eu acho que é falta de performance mesmo. Eu não sei. Diogo, quer falar um pouquinho sobre Kimi, Raikkonen e Vettel? Eu ainda acho que o Vettel tá bem acima do Kimi, não tá levando calor, e eu acho que as situações levaram os dois a estarem tão próximos na tabela. Eu até concordo, mas essas situações incluem mau rendimento do Vettel, né? Que a gente não tinha, assim, não via antes. É verdade que ele tem uma série de problemas, não vou dizer só mecânicos, mas no geral, enfim, na Rússia ele é acertado. Ele tá dirigindo o carro dele para a curva e dá um porrão na traseira do carro dele. Ele vai fazer o quê? Não tem o que fazer, paciência. Mas, no geral, eu sinto o Vettel cometendo alguns errinhos lá desde a Austrália, que não sei se não sei não, definitivamente não é característico do que a gente viu no Vettel. Não tô falando só de Vettel lá da Red Bull, não, tá? Tô falando até de Vettel antes da equipe principal da Red Bull, moleque ainda, falando do Vettel depois, quando fez seu primeiro ano na Ferrari. Mas na visão como um todo, eu acho que é como se todo mundo, né? Eu não sei se, enfim, vocês já passaram por esses pessoais de sei lá, um trabalho, alguma coisa do tipo, a coisa não funcionar tão certo. Eu não acho difícil de você, como o inglês fala, fazer o bounce back, né? Se retomar e levar pra frente, porque eu lembro que na China, o chefe de equipe, a Riva Bene, se não me engano, da Ferrari, ele fala: a gente precisa começar a vencer agora. Ele fala isso na China. A gente acabou de falar do Grande Prêmio da Itália e eles ainda não venceram uma corrida no ano. Nenhuma pole também no ano. E ver a Red Bull chegando e já vencendo. Então, sei lá, o grupo como um todo tá complicado. Eu vi entrevista esse final de semana agora eu acho que é Marchionni, que é o chefão da Ferrari como um todo, né? Não só da equipe da Fórmula 1, mas como um todo. E aí perguntam para ele se a Ferrari alcançou os objetivos, né, colocados. E ele falou: não, claramente não. É por aí, né? Ele nem falou mais nada, ele só falou isso. Claramente não. Claramente não, a gente não esperava a Ferrari nessa posição de estar com os pilotos, principalmente o Vettel, cometendo alguns erros, de não estar conseguindo ir para frente. A informação que você deu lá no início de que eles usaram os últimos tokens dele nessa corrida procede. Realmente é isso, eles não têm mais tokens para coisar. Então, tem todo. A Ferrari como um todo não está funcionando. E eu acho que não está funcionando por uma série de pequenas coisas que talvez só eles lá dentro consigam determinar, sabe? Não é só porque o James Allison saiu. A saída do James Allison, eu não vou nem dizer a saída do James Allison. A saída do James Allison é só uma consequência final, mas tudo que aconteceu com o James Allison foi um murro, digamos assim, uma porrada muito grande em cima da Ferrari. Mas não acho que foi só isso. Tem uma série de coisas que vai encaixando, ou melhor, que não vai encaixando, que foi gerando uma grande bola. E não funcionou, gente. Paciência. Tenta fazer o melhor para terminar a temporada, reagrupa todo mundo e vamos pro próximo ano. Paciência, não tem muito mais o que fazer como um todo. Só pontuando, né, pro nosso ouvinte, de repente não tá muito atento a esses nomes, né? O James Allison que o Diogo tá falando é o projetista do carro. Ele tinha sido projetista daquela Lotus em que Kimi Raikkonen conquistou bons resultados. Aí o Kimi vai para a Ferrari e leva junto o James Allison e fez o carro do ano passado, o carro que deu algumas vitórias para a Ferrari com Vettel, esse ano também. Só que neste ano a esposa dele morre e ele tem filhos, né? E os filhos estavam sozinhos. Eu descobri depois que não são filhos
pequenos, já são filhos com uma certa idade. Muita gente até questionou isso, né? Nossa, mas já são filhos que já poderiam estar vivendo sozinhos e tal, assim, já de 15, 18 anos, não são crianças de 4, 5 anos. Mas enfim, cada um sabe a ligação que tem com a família. E ele queria voltar para a Inglaterra, né? Ele queria sair da Itália, né, onde fica a Ferrari, para voltar para a Inglaterra, para dar esse apoio familiar, ficar junto e tal, se reunir e tal, se aproximarem, cada um dar a sua força, porque realmente a perda da mãe não deve ser algo fácil. E está sendo ventilado demais, todas as equipes estão atrás dele, porque tirando a Ferrari que está ali na Itália, praticamente todas as equipes estão na Inglaterra. E como todo mundo conhece o talento dele para construção de carro, tá tendo, né? Não é essa dança das cadeiras, não é só com os pilotos, tá tendo essa dança das cadeiras ali, muita gente atrás. Eu acho que se ele fosse para Renault, que é um lugar onde ele já trabalhou, né? Quando era Lotus ainda, mas assim, a equipe, o corpo técnico, muita gente continua as mesmas pessoas. Poderia ser interessante para o próximo ano, mas é um cara que a gente tem que ficar de olho para onde vai, que é um cara que mostrou resultados com os carros que construiu nos últimos anos, e com certeza foi uma porrada muito grande, Diogo. Talvez eu não desmerecia o tamanho dessa porrada, não. Assim, tem um peso muito grande. Eu não sei se mudar novamente seria a solução, André, porque se vocês pararem para pensar, depois que saiu a dupla Jean Todt e Ross Brown, a quantidade de gente já passou pela Ferrari. As outras equipes, você não vê isso. As outras equipes, praticamente, a McLaren fez uma mudança, praticamente. Você olha para as outras equipes, a Red Bull é a mesma, você vai olhando. E a Ferrari, eu até me perco nos nomes, né? Porque veio o Stefano Domenicali, depois do Domenicali veio um lá que era acionista nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele igual. O Mattiatti. E entre o Arrivabene e o Mattiatti teve mais um, ou foi direto do Mattiatti para o Arrivabene? Parece que o Mattiatti foi meio que temporário, acho que ele não fez nem um ano no cargo, é por isso que pesou tanto. Mas eu tô pegando a sua linha de raciocínio, realmente faz um certo sentido. E eu adiciono a isso o fato de que no ano passado, sobre essa direção, sobre esse grupo, incluindo o Vettel, Raikkonen, a Arrivabene, esse pessoal todo, a Ferrari teve talvez o melhor ano desde 2007, 2008. Porque mesmo em 2012, quando o Alonso chegou até Interlagos, que era a última prova daquele ano, brigando pelo título, desde a pré-temporada que todo mundo, inclusive o próprio Fernando Alonso, xingava o carro, falava que o carro era ruim, que o carro era isso, que o carro era aquilo. E ano passado a gente teve uma temporada em que o piloto estava satisfeito, a equipe estava satisfeita, tudo funcionou certinho, venceu a corrida, chegou no pódio e o ponto era, vamos vencer a Mercedes. Vamos vencer a Mercedes. Aí nesse ano funcionou mal. Mas mesmo nesse funcionou mal, ainda é melhor do que vinha acontecendo nos últimos anos. Vou repetir, desde lá, sei lá, 2009, porque até 2010 foi brigado também, mesmo com disputa do título até o final. Então é esse grupo atual da Ferrari, que tinha também o James Allison, é verdade, ele encaixa muito bem. Ele encaixou a melhor temporada da Ferrari em quase uma década. Então acho que vale sim continuar investindo nele. E eles fizeram questão de não ir no mercado buscar alguém para colocar no lugar do James Allison. Eles pegaram um cara de casa, um cara que trabalhava no departamento, que liderava o departamento de motores. E se a Ferrari fez uma coisa ótima nas últimas 2 temporadas, foi ter uma melhora mais do que exponencial em relação ao motor deles, né? Pra quem só puxar um pouquinho na memória, o motor da Ferrari em 2014, nossa senhora, o Alonso xingava um negócio horroroso. O próprio Massa reclamava. O próprio Massa, o próprio Raikkonen reclamava. Então, sabe, talvez eu tenho a impressão que eles confiam que esse grupo possa funcionar. Como eu falei, gente, nem sempre a lógica vence. Dessa vez acho que não venceu. Tudo funcionou muito bem, mas a equipe não encaixou. Paciência, tenta terminar esse ano e vamos pro próximo. Você olha a melhora do motor numa pista como essa da Itália, o quarto colocado, que foi o Raikkonen, chegou acho que com a diferença de, sei lá, uns quase 20 segundos de diferença para o Ricardo. Eu não lembro bem, mas acho que foi mais ou menos isso. Ou seja, tem um aumento de performance, sim. Agora, sim, falando de Ferrari, o histórico da Ferrari é sempre de mudanças não muito inteligentes, né? Eles são muito passionais, eu não sei bem a palavra certa para usar nesse sentido.
É que nem aquelas empresas com pouco gerenciamento, o cara treina um funcionário até o cara ficar no nível correto, aí por questões de mercado, o cara demite, aí contrata outro, aí treina faz todo o processo de treinamento de novo, fica perdendo tempo, gastando dinheiro, por falta de gerenciamento mesmo, de pessoal. Eu acho que É o que acontece muito parece isso que vai na acontecer Ferrari. novamente, ó, André. Acho que se trocarem novamente o comando, sabe, começa tudo zero de novo. É exatamente esse exemplo que você está dando do treinamento aí que acontece. Eu acho que começa todo o processo novamente. Chega um novo cara com nova filosofia e vai implantar. E aí vai dar 2, 3 anos. Vão perder a paciência pro cara porque não mostrou o resultado. E troca novamente. Aí começa tudo do zero. Então, não sei, eu acho que em determinados momentos até pode ser interessante se dar isso começar do zero, mas Não, e projeto, às vezes um projeto vencedor precisa passar por um projeto fracassado para se aprender, para se entender o que é que não funciona. E na hora que o projeto fracassa, você vai e corta a equipe, e o cara já tem aquela equipe já tem toda uma linha de pensamento, de raciocínio, de onde é que não, do que é que não funcionou, de onde é que não pode ir. Aí você corta a equipe. Agora, na hora que você insiste, não é uma equipe que realmente está insistindo num projeto fracassado e que não se liberta dos fracassos e quer fazer aquele fracasso funcionar, né? Aí tudo bem, talvez funcione, seja bacana você renovar a equipe, mas eu acho que faz parte você perder também para você poder ganhar. Eu não tenho experiência com a equipe de Fórmula 1 ou algo assim para conversar, mas eu tenho experiência profissional com projeto também, com desenvolvimento, e eu sei que às vezes a gente fracassa num projeto para poder melhorar e fazer algo funcionar, algo funcional lá na frente, né? é bem por aí mesmo. Vamos ver o que a Ferrari define, né? Vamos ver se o Domenicali ele realmente. Domenicali, o Arrivabene, são tantas as mudanças que já dá um nó. Se o Arrivabene realmente está com a corda no pescoço, como dizem. Vamos entrar no último É assunto isso. aqui da Fórmula É 1. isso, Pode complementar. e só para complementar, só para finalizar isso aqui, eu acho que o Vettel casou muito bem com a Ferrari e que eles cuidem bem do Vettel, porque eu acho que eles vão precisar de um cara que tem o Vettel, futuro próximo. Com certeza não dá pra tirar aí o peso e a importância do Vettel, né? Nessa reconstrução aí, realmente é um cara que a equipe, os tifosos já gostam bastante. Deu pra ver, pelo menos nos vídeos que o Campos mandou, a comemoração da torcida com o Vettel e tudo mais. Realmente é um cara que tem a cara ali, eu acho que se encaixou bem e pode ser muito importante nessa reconstrução. Eu Diogo fiquei Gomes, muito temos um contente. assunto. O que foi, André? Desculpa. Não, pode Eu falar, fiquei muito, tranquilo. eu fiquei muito contente que o Vettel tenha conseguido pelo menos essa terceira colocação na Itália. Eu acho que foi muito importante para o Vettel e para a Ferrari nesse momento assim de indecisão de quem é a segunda força da Fórmula 1. Com certeza tem um significado muito grande. Um piloto da Ferrari naquele pódio ali. Mas eu preciso entrar nesse tema, que talvez vai ser o último aqui. Alguns outros temas devem cair para o especial que a gente vai fazer com o Campos, ou no Expresso que a gente deve gravar. Mas a gente teve ali, Diogo Gomes, um toque entre Felipe Nasser com Julian Palmer. Uma disputa que nós já vimos muito acontecendo na GP2. Quem não se lembra daquela etapa da Hungria, em que saíram aí trocando acusações e tudo mais. E temos alguns e-mails daqui também, antes de você dar a sua opinião, achar o que você viu, como você viu daquele acidente. Vamos ver o que os nossos ouvintes mandaram. O Fabrício Dutra mandou. Com relação ao incidente envolvendo Nasser e Palmer, não entendi a punição para o brasileiro. Ao meu ver, não caberia punição. Foi toque de corrida tal qual o da largada que ocorreu na corrida da Bélgica. Nasser já havia abandonado. Por qual motivo ele voltou para a pista para cumprir a punição? Essa eu vou responder rápido, né? Porque se ele não cumprisse a punição, o Fabrício, ela seria acumulada, né, para outra corrida. Então, para ele evitar de tomar prejuízo em Singapura, ele volta, paga a punição,
mais uma forma de burlar a regra, né? A Fórmula 1 tá mostrando aí vários buracos na regra. A gente já viu isso na Bélgica, onde o Hamilton e o Alonso trocaram quase motores para 10 décadas de Fórmula 1 e para tomar só uma punição branda, e agora a gente viu isso também acontecendo com o brasileiro. O Jailson... A gente não tem mais engenheiro, a gente tem advogado na Fórmula 1. Exatamente. O Jailson também comentou sobre o assunto, Diogo. Ele diz: Felipe se enroscou com o piloto da Renault logo após a largada. Com isso, além de acabar com a sua corrida, acabou sendo punido pela manobra. O que você achou da disputa? A punição foi justa? Deixa eu ver se mais alguém escreveu sobre o assunto. Sim, o Ricardo Banniman. Deveria mesmo haver punição para o Nasser? O Palmer foi realmente vítima? Foi um acidente de corrida ou teríamos que ter uma punição a quem quer que fosse? E eu acho que foram só estes os comentários sobre essa briga. Então, Diogo Gomes, agora é a sua vez de decretar culpados inocentes. Vamos lá, eu odeio punição, ainda mais nesse tipo de lance bem duvidoso, mas eu tendo a concordar com a punição em cima do Nasser, porque eu sempre sigo naquela linha básica de que se o cara tá do lado, você tem que dar espaço pra ele. E, bom, o Palmer tava do lado dele. Era na saída da curva, ali você realmente não para pra olhar isso, mas, enfim, não interessa. O Palmer tava sim do lado dele. E o Palmer fala algo que eu até pensei depois. Ele entrevista a Sport, ele fala: olha, eu até tentei tirar o carro, mas se eu tirasse mais, eu ia colocar na grama. Então, quer dizer, ele força e eu vou ter que colocar meu carro na grama pra não poder não bater, não faz sentido. Meio que ele assumindo, tipo, olha, eu não tirei. Mas, no geral, eu ainda acho que o Nasser tem uma certa culpa ali. O Palmer, perdão, não tinha muito mais pra onde correr. Se a punição de 10 segundos é justa, eu até acho que não. Eu até acho que poderia até ser mais pesada, na realidade. Porque é um erro besta, pode até ser considerado por muitos acidente de corrida. Eu não vou dizer que quem considerar isso vai estar errado, mas é um erro, a consequência dele é muito pesada. Você tira, além de se tirar da prova, digamos assim, ele tira o Palmer da corrida. Isso é algo muito pesado. E aí, qual a punição? Eu tô falando, imagina tudo isso se colocando na posição do Palmer. Imagina que você você entrou numa briga, você não tem como sair dela, porque senão você vai colocar seu carro pra fora da pista. Se atocar, sua corrida acaba. Aí, pra você, independente se não, mas pra você, o seu julgamento é de que, caramba, ele acabou com a minha corrida. E aí o cara recebe uma punição de 10 segundos, aí ele já tinha abandonado, mas ele volta, paga uns 10 segundos, e aí abandona, e aí é essa a punição que ele vai receber. É muito esse sentido. Vocês falaram um pouquinho atrás sobre a punição, né, que as equipes usam maneira de burlar. Não esqueçamos daquele tipo de punição, aquele jogo, digamos assim, que as equipes fazem muito, de, sei lá, com 5 voltas pro final da corrida, o cara já não vai marcar pontos, e aí manda aquele famoso, sei lá, pare o carro, que senão ele vai explodir ou vai virar uma estrela. E aí o cara tem que parar o carro do nada, e aí para a corrida seguinte ele pode trocar o câmbio sem ter nenhum problema, porque ele, abre parênteses, abre aspas, melhor dizendo, abandonou a corrida passada. Mas, sei lá, a Fórmula 1 tem dessas coisas, né? E já não é de hoje, já tem muito tempo. E eu acho que vai continuar tendo, porque tem gente esperta para fazer lei, mas tem gente mais esperta ainda para fazer regra, perdão, e tem gente mais esperta ainda para ler as regras. Mas com relação a briga especificamente, eu acho que foi mais culpa do Nasser, sim. Eu já até que a punição foi justa e poderia ter sido até pior. André Luiz, como é que você viu esse incidente entre os dois? Rapaz, eu vi mais como acidente de corrida. Eu até que consegui concordar aqui com o Diogo. Mas eu não sei se eu teria... O que é difícil de fazer, hein? Eu não sei se eu teria punido aquilo ali, não. Eu acho que a Fórmula 1, ela... Assim, claro, teve uma consequência grave que no final das contas teve um abandono. Mas a gente sofre com a falta de critério. Eu acho que é o maior problema da Fórmula 1 atual com relação a essa se no lugar do Felipe Nasser fosse Max Verstappen jogando o carro pra cima do Palmer, o que ia acontecer? Esse é o problema, né? É exatamente isso. A Fórmula 1 tem um problema crônico de falta de critério. Falta de critério, isso. Obrigado. De falta de critério. Eu acho que isso é o que mais pesa
contra a Fórmula 1 hoje com relação a essas questões polêmicas de punição. Tem muita gente que olha a Fórmula 1 e quer enxergar a NASCAR ou quer enxergar, tá entendendo? Não funciona. A Fórmula 1 eu acredito que tem que ter punição mesmo em alguns pontos, porque é uma categoria diferente, que tem filosofia diferente, que tem carros diferentes, que não vai aguentar o totozinho, tá entendendo? Porém, a Fórmula 1 sofre tanto com essa falta de critério que você vê ocasiões piores que não são punidas na Fórmula 1, na história recente do campeonato. Você tem circunstâncias, só que não teve um desfecho de um abandono, mas que teve algo muito mais assintoso e não teve punição. Aí eu não sei se eu puniria, não. Eu fico na dúvida. Eu vou concordar com o Diogo para ser pra parecer gente boa, né? Pra parecer gente boa. Acho que tá tendo um regionalismo aí nessa questão aí, ó. Coloque sua posição do contra. Mostre sua posição do contra. O Raposo ele tem que ser contra ele em algum momento. Então. Não. Eu acho que é bem discutível. É bem por aí mesmo. Eu acho que é o que a gente já gravou, né? O amigo ouvinte, o quadro da Indy. Devido aos problemas técnicos, houve uma mudança nas ordens da gravação. Mas quem assistiu a Fórmula Indy viu o acidente do Will Power com o Charlie Kimball. O Charlie Kimball nem estava tão do lado assim como estava o Palmer, mas a gente meio que chega à mesma conclusão. Então eu tendo a concordar também, porque o Palmer estava ali, o Nasser não pode. Qual que é o argumento dele? Não vi, mas não pode, você tem que ver, você é um piloto de corrida. E na primeira curva, né, ali é aquela chinquê, né, eles quebram para a direita e quebram para a esquerda. Se o Palmer quisesse ser maldoso com o Felipe, ele poderia ter sido na primeira curva, porque ele tinha a opção de espalhar, e ele respeita muito o espaço do Felipe, que na curva seguinte faz exatamente o contrário, e não respeita nem um pouco o espaço do Felipe Nasser. E a gente viu várias manobras em outras categorias, na mesma curva, em que o piloto que estava na posição do Felipe Nasser dá o espaço. O Pierre Gasly faz uma ultrapassagem linda, se não me engano, em cima do Norman Nato ou em cima do Jordan King, um dos pilotos da Racing Engineer na corrida 2 a GP2, dando espaço para o rival, não jogando o rival, como o Felipe Nasser quis fazer e que o Palmer não cedeu, até para manter um pouquinho o respeito, né? Se o Palmer joga na grama para evitar o acidente, o Felipe não seria punido, nada aconteceria. Então acho que tem essa questão. É rixa velha também, pessoal. Eu não sei. Ali era uma curva de baixa velocidade. Eu não sei se ele precisaria. Não sei se ele realmente iria precisar jogar na grama. Ou se eu precisaria reassistir aquele lance lá para poder ver. Mas assim, você olha na história do campeonato aqui, acha lances que até já foram discutidos pelo Café, acho que com Bottas, eu não me lembro bem, lá no início do campeonato, que acho que eu me lembro muito do campo de defender. Não me lembro bem qual foi acho que foi com o Kimi Raikkonen e o Bottas, eu não me recordo bem. Mas que o cara chega como um kamikaze, ele sabe que não vai ter condição de fazer a curva, mas ele entra para fazer a curva daquele jeito e não foi punido, não teve punição ou é discutido. E nesse caso, se você já sabe que você está entrando com a velocidade que você não vai conseguir fazer uma curva, eu acho super discutido você não punir um piloto desse. Mas naquele caso ali, não sei, eu fiquei na dúvida, viu? Eu preciso reassistir para poder emitir uma opinião assim mais bem formada, mas o Diogo me convenceu. Exatamente. Vamos agora só, pra gente fechar aqui, passar as famosas estatísticas do JF. E o Marcos Santos mandou também as estatísticas que ele achou aqui, e diz ele que quis copiar o nosso professor Leandro JF, só que ele mandou em inglês, né? Então vamos ver. Eu acho que muitas do que o JF pega vai estar repetido aí, mas a gente vai pegar algumas do Marcos também. E por favor, vocês dois prestem atenção, não vão repetir o que o Rosa fez edições passadas, que ele não prestou atenção nenhuma em nada, e depois ia falar as estatísticas dele toda repetida. Primeira estatística, por favor, sintam-se à vontade em comentar, em criticar e falar essa estatística se for sua barra, JF. Primeira, a última vez que o Pole não venceu em Monza havia sido em 2009 com Rubens Barrichello,
e foi a última vitória do Brasil. Mas é mais ou menos interessante só do JF. Essa é super interessante. Eu não tô tirando onda. Desde 2009 que o Pole não vencia? Como assim? E ainda era brasileiro? Mas que absurdo. Eu achei uma certa maldade aí. Então, eu acho interessante é saber que de 2010 a 2015 o Pole venceu, né? Fala assim que são mais interessantes, né? São mais... É o outro lado da moeda. Exato. Rosberg liderou 96 das 97 voltas após as férias da Fórmula 1. Essa é interessante. Essa é super. Depois do GP da Bélgica, o Rosberg já tinha assumido, digamos assim, o placar geral de voltas lideradas com cerca de 14 voltas a mais que o Hamilton. Esse é um estatística depois da Bélgica, tá? E agora, liderou praticamente todas as voltas, ou todas as voltas da Itália, e deve ter disparado mais ainda. Isso sim é super importante. Se bem que é duas corridas, né? Isso, Bélgica e Itália. Itália. Resultado de 2 corridas ainda não tem tantas corridas assim para ter uma relevância, mas é um indicativo, né? Um indicador já importante. A próxima é Rosberg empata com Button e agora os dois têm 50 pódios, enquanto que Hamilton atinge o pódio 98 e se torna o terceiro maior da história nesse quesito. 66º pódio da Ferrari em Monza na 66ª corrida em Monza. Essa sim. 100% de pódios da Ferrari em Monza. Louco, é só um número bonito. Essa me impressiona. 100% de pódios da Ferrari em Monza. Terceira corrida seguida com as duas Force India nos pontos. Porém, a equipe perde o 4º lugar no campeonato de construtores por conta do Bottas na 6ª colocação. Mostrando aí o crescimento da Force India. 3 corridas. Esses dois vai ser bonito demais brigando até o final do ano. Aí vai ser, eu realmente acho que vai ser assim até o final do ano. Trocando posição, brigando o tempo inteiro. Nas 12 largadas paradas este ano, o Pole falhou 8 vezes em manter a primeira posição na primeira volta. Mostrando realmente essa é bem interessante pra gente ver o sistema de largada, né? Essa era pra ter sido colocada lá atrás, né? Quando a gente tava falando de sistema de largada. Porque encaixa bem o quanto esse novo sistema mudou toda a dinâmica da coisa. Pior resultado do Massa em Monza desde 2006, onde também foi P9. Entretanto, foi o melhor desde Mônaco. O Felipe tava numa decadência. Nossa senhora, ele tava. Você tirou a palavra decadência do que eu ia falar agora. Que talvez tenha influenciado demais, né, no futuro dele na aposentadoria que foi anunciada. Alonso fez a melhor volta com o motor Honda. Isso não acontecia desde Portugal 92. E se for considerado um Honda Turbo, voltamos em Adelaide 88. Mas pessoalmente só vejo o ego do Alonso nessa estatística. Eu lembrei da risada agora. Realmente o Honda tá mostrando uma evolução. Que numa pista de motor como aquela, o Alonso faz a melhor volta. Eu acho que o Alonso, ele não sei se ele vai fazer muito bem pra Honda, já com essa falta de paciência dele, não. A próxima... Rosberg largou fora da primeira fila somente uma vez. E Hamilton 5. Mas o Hamilton teve uma série de problemas lá no início do ano, não esqueçam disso. Com 7 provas restantes, nenhuma equipe fora as 3 melhores possui possibilidade matemática ao título de construtores. Peraí que eu vou ler de novo, essa aí que eu me perdi. Com 7 provas restantes, nenhuma equipe fora as 3 melhores possui possibilidade matemática ao título de construtores. E nenhum piloto que não seja dessas 3 ainda possui possibilidades.
Ou seja, já estamos aí faltando 7 provas, temos apenas 3 equipes e 6 pilotos brigando matematicamente, né? Porque na real nós sabemos muito bem qual é a pintura. E eu vou tentar pescar aqui alguma das estatísticas do Marcos, apesar de ter mandado em inglês, a gente tenta aqui fazer uma tradução rapidamente. Ele fala... Em inglês. Não, vou fazer igual o Sérgio Lago aqui, fazer a tradução simultânea, né? Mercedes was on the pole with 837 seconds advantage over the nearest rival team. This is the largest gap of this track since 93, when Prost e Williams Renault was... acho que ele falar em inglês vai ser ruim, né? Vamos traduzir logo. A pole do Hamilton foi de 837 segundos de vantagem para os rivais da Mercedes, né? O primeiro carro da Mercedes estava 837 segundos atrás, e a última vez que isso aconteceu foi em 93, quando Prost Williams foi pole com 312 para o Damon Hill, que também era o Williams, e o Alesi da Ferrari, que era o terceiro, ficou 807 atrás. Então, desde 93, que uma equipe não domina tanto na classificação como aconteceu agora. A outra que ele mandou, em 1992, 58ª volta mais rápida do motor Honda na Fórmula 1. E aí ele fala, né, que não acontecia desde 92 no Portugal com Senna, meio que o JF tratou isso. Ele manda aqui também que é o 50º, é o 500º, é assim que fala, 530 pódio da Ferrari. Eu me travei aqui, acho que é 500º, não é? Eu tô falando merda. Não vou saber responder isso, não. Eu não sei responder, eu vou ficar em silêncio pra não falar errado igual você. Só vou rir. Valeu. 143 volta mais rápida da McLaren na história da Fórmula 1. Mas a última que tinha sido a Malásia em 2013. Então desde 2013, Malásia, que ainda era no início do campeonato, que a McLaren não fazia uma volta mais rápida numa corrida. 99, a quantidade de vezes que o Lewis Hamilton largou na primeira fila, em 199 corridas. 98 pódios para o Lewis Hamilton, 44 na era turbo. Então, para ver como os números dele depois da era turbo aumentaram bastante. Então, são essas aqui as estatísticas do Marcos. Ô Marcos, vamos traduzir, faz igual o JF, vai, manda facilitar pra gente, é brincadeira. Se você achar isso Ele quer vida mansa, Marcos. Ele quer vida mansa. Exatamente. Então a gente fecha o quadro da Fórmula 1. Tem questões aí sobre dança de pilotos, que provavelmente vai entrar no programa especial com o Fábio Campos, e algumas outras questões durante a semana no Expresso.